Fala pessoal, vamos então dar continuidade aqui na criação do nosso módulo de Machine Learning. Então, na última aula a gente parou aqui na importação dos nossos dados, né? Então agora vamos explorar um pouquinho. Então vamos explorar alguns recursos aqui do Pandas, ó. Se a gente digitar bases de dados e digitar .head, o que isso vai acontecer? Você digita .heads, abre e fecha parênteses. Ele vai mostrar para nós os 5 primeiros registros da nossa base de dados. Se a gente digitar base de dados.ti, ele vai mostrar os últimos 5 registros da nossa base de dados. Então, a gente pode aqui no parênteses colocar mais parâmetros, por exemplo, 15. Aí ele vai mostrar os últimos 15 registros aqui da base de dados, tá? No princípio eu vou deixar 5, que normalmente a gente sempre dá uma olhadinha aqui nos últimos registros para ver o quanto distante estão as coisas. Tá? Depois no Pandas podemos chamar a base de dados e digitar o comando columns. Ele vai mostrar para nós o nome das nossas colunas da base de dados. A gente também pode chamar a base de dados.info. Esse comando ele vai listar todas as colunas da nossa base de dados e vai mostrar a quantidade de valores. Se tiver algum valor nulo, ele mostra aqui para nós. E mostra o formato do campo. Então sempre é bom dar uma olhadinha aqui no formato dos campos, porque pode acontecer de você ter campos numéricos com formato string, ou, por exemplo, você está trabalhando com um número inteiro e está no valor de flutuante, né, valores com casa decimais, aí você vai ter que fazer as conversões. Tá? Depois a gente pode chamar aqui a base de dados novamente e usar o comando describe, que ele vai gerar uma tabela estatística com base nos nossos dados. Olha que legal, a gente só digitou um comando e ele já gerou todas essas estatísticas. O que isso quer dizer? Então ele traz aqui para nós, ó, o count, né, quantos registros tem na nossa base de dados, 99. Qual que é a média? Então a média do salário, a média do limite de empréstimo. Qual que é o desvio padrão de cada um? O desvio padrão, se você não sabe, é quando ele está desviando da média. Então, o desvio padrão está em 600, ou seja, ele está desviando R$ 600 da nossa média, tanto para cima quanto para baixo. Aqui ele traz o valor do mínimo, então o menor valor de salário é esse 1.250. 25% dos nossos dados tem até R$ 1.500 de salário. A nossa mediana, né, o que está no meio, tem R$ 2.035. 75% dos nossos dados tem um salário de até 2.500, um pouquinho mais de R$ 2.500, e o valor máximo de salário é 3.314. Tá? Se tivesse mais colunas numéricas, tá? O Pandas ia fazer todo esse cálculo aqui para nós, tá bom? E aqui, eu sempre gosto de converter nossos valores, né, para um array. O que é isso, um array? Basicamente, eu converto normalmente o formato de coluna para um formato de lista, porque normalmente você ganha mais performance na hora do desenvolvimento. Tá? Então eu vou separar a nossa base de dados no eixo X e no eixo Y. Então eu vou chamar aqui, o eixo X vai ser a nossa base de dados. Eu vou usar um comando do Pandas que chama iloc, que é para nós selecionarmos pedaços da nossa base de dados. Então você vai abrir chaves, tá? E aqui ele vai pedir duas situações. Primeiro a gente tem que contar para eles quantas linhas a gente quer selecionar e depois quais colunas. As linhas a gente vai querer todas. Então a gente vai digitar 2 pontos e vai pôr uma vírgula. O que isso eu estou dizendo para o Pandas? Seleciona todas as linhas da nossa tabela. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, 0 e 2, iria selecionar apenas as duas primeiras linhas da nossa base de dados. Tá? No caso, eu quero todas elas. Então, eu ponho 2 pontos. Depois, eu passo a posição da coluna que eu quero. Então, o eixo X vai ser o nosso salário. Então, eu vou digitar o valor 0. E no final, eu vou digitar aqui um ponto, values, que automaticamente ele já vai fazer a conversão para um array. Tá?
Depois eu vou copiar e colar a fórmula aqui de cima para a gente aproveitar. Aqui eu vou trocar o x pelo y. E aqui eu vou trocar pela posição número 1. Ou seja, eu quero a primeira coluna da nossa tabela. Que no caso seria a segunda, né? Que é o limite do empréstimo. Então se eu segurar o Shift e o Enter ele vai processar. Se a gente quiser dar uma olhadinha ó, no eixo X como ele ficou, ó. Então ele pegou os nossos valores aqui, né, que estavam no formato de tabela, aqui para cima, né, e converteu para um array. Se nós tivéssemos trabalhado com uma massa de dados muito grande, às vezes você fazer interações no formato de tabela com pandas, às vezes o processamento demora um pouco. E eu prefiro já converter para um array, eu já faço isso para todos, que aí a gente ganha um pouco de performance aqui nos nossos dados, tá bom? Fizemos já essa primeira separação, tá? E agora a gente vai fazer aqui a nossa primeira visualização gráfica para a gente entender como que está os nossos dados. Então a gente vai aqui chamar o PLT. Lá no começo o PLT era o Matplotlib, a gente apelidou ele, tá? Então primeira coisa, a gente vai digitar plt.figure, que a gente vai criar uma figura. E nessa figura, a gente vai definir que ela vai ter um diâmetro de 10, se eu não me engano é horizontal, e a vertical, tá? Então, eu estou falando que ela vai ter 10 dimensões na vertical e 5 na horizontal, se eu não me engano, tá? Depois nós vamos chamar novamente o PLT, né, lá a função do matplot, e nós vamos chamar a função de um gráfico, que é o PLT scatter, abre parênteses, e ele vai pedir o valor para ele fazer o gráfico, tanto o valor x como o valor y. Então no x a gente vai passar lá a nossa variável do eixo x, vai apertar a vírgula, e depois nós vamos passar a variável do eixo y, né? E aqui, ó, se a gente segurar o shift e apertar o enter, ele já vai gerar automaticamente aqui o gráfico para nós, tá? Então você vê, ó, que ele já fez a plotagem de ambos os eixos, né? Ó que legal, digitando apenas duas linhas de comando. E lembra que eu comentei aqui, ó, do tamanho? Se eu pôr 12, ó. Ah tá, gente, aqui é horizontal e aqui é vertical. Então se eu pôr 12 e 12, ó, o gráfico fica gigante. Então eu sempre uso esse padrão, ó, 10 ou 10 e 5, que daí ele já fica numa altura bem visual. Tá vendo esse nomezinho feio aqui, ó? Eu não gosto muito de mostrar essa informação. Então, se você aqui em cima pôr um ponto e vírgula e voltar novamente, segurar o Shift ou Enter, ele automaticamente vai já tirar esse nome, tá? Aqui também a gente pode colocar um título para o nosso gráfico. Então, chama o plt.title, abre e vamos pôr aqui, ó, gráfico com dois eixos. Aí a gente põe salário versus limite. Podemos também definir o nome dos rótulos do gráfico. O rótulo X seria o nosso salário, né? Salário. Eu vou copiar, vou colar, apenas vou substituir aqui ó, o X-label por Y-label, né? Que aí seria o limite. Então, quando a gente rodar esse comando, tá vendo, ó? Que aí ele já substituiu aqui, ó. Trouxe aqui o nome do limite, trouxe aqui o valor do salário e também já trouxe aqui o gráfico, né? Com as duas, já trouxe aqui o nome do título do nosso gráfico. Aí voltou esse nomezinho feio aqui que eu não gosto. Então, vou pôr aqui pro final, tá? Vou rodar novamente, tá? Então, e aqui já temos aqui a nossa primeira análise gráfica dos nossos dados, tá? Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou encerrar aqui, tá? E na próxima aula a gente retorna novamente, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco.